Nós estamos novamente para falar com os irmãos e ainda em cima do tema Bibliologia, que é o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nós falamos agora há pouco no vídeo anterior sobre os termos Bíblia, do grego Biblion, que é uma referência a uma cidade antiga da Fenícia, onde nós temos ali a criação ou a fabricação do papiro, que é o papel antigo. Nessa oportunidade agora, nós queremos fazer menção da coletânea da Bíblia Sagrada. Da coletânea da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é uma coletânea de 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Nós começamos a observar que esses livros eles foram reunidos em um só volume através do processo da canonização. E nós falamos isso na aula que ministramos a respeito da canonização, principalmente do Antigo e do Novo Testamento. Na questão do Antigo Testamento, tivemos aí a figura importante de Esdras, para que esses livros fossem coletados do Antigo Testamento para que fossem canonizados. Já no Novo Testamento, nós tivemos a importância de quatro quesitos importantes pelo qual os livros iriam ser submetidos: a apostolicidade, universalidade, inspiração e conteúdo. Nós falamos isso na aula anterior. Então nós temos esses 66 livros reunidos em um só livro através do processo da canonização. O interessante é que quando nós começamos a observar e olhamos para a Septuaginta, aí você pergunta: pastor, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego. A tradução completa dessa Septuaginta, ela vai acontecer cerca de 200 anos antes da era cristã. É importante que, quando você começa a observar, você vai ter na Bíblia que nós temos hoje, na Bíblia que nós usamos, na Bíblia da Reforma Protestante, nós temos 66 livros. Porém, a Igreja Católica ela vai ter, a Bíblia da Igreja Católica, ela vai ter 14 livros adicionais, que são chamados dos livros apócrifos. Essa é a diferença. Então nós temos na Bíblia Sagrada da Bíblia Protestante 66 livros, e nós vamos ter 74 livros na Bíblia Católica, devido à inserção dos livros apócrifos. E isso se deu, essa inserção se deu, esses livros foram aceitos pela Igreja Católica Romana como parte integrante da sua Bíblia oficial. Agora, nós não temos que esquecer nunca que isso faz menção do Antigo Testamento. E isso foi resolvido no Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele aconteceu entre os anos de 1545 a 1563, aproximadamente. O Concílio de Trento, que resolveram permanecer com 14 livros a mais na Bíblia Sagrada da Igreja Católica. Já no tocante da Bíblia Protestante, esses livros eles saíram da canonização, porque foi constatado que não havia ali uma apostolicidade. Não havia ali, na verdade, uma apostolicidade não havia ali elementos que davam a inspiração, a universalidade
e o conteúdo. Então nós começamos a observar, dentro da Bíblia católica, a diferença para a nossa Bíblia, para a Bíblia protestante, essa divergência de 14 livros, 66 na Bíblia protestante e 74 na Bíblia católica romana oficial. O processo de canonização, ele precisou de alguns séculos para terminar. Várias autoridades antigas rejeitaram alguns livros que atualmente nós aceitamos. E, apesar disso, dessa rejeição, nós podemos estar certos de que o processo histórico estava sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. De tal modo que a coletânea que possuímos contém a autoridade espiritual genuína, divina, devendo ser tratada como tal. Por isso a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. Mesmo quando a nossa ideia de autoridade inclua mais do que documentos escritos em qualquer número. E aí nós temos, como diz a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, redarguir em justiça. Deus abençoe você. Nós falamos nesse vídeo a respeito da coletânea dos textos sagrados. Bem, nós vamos continuar falando, ainda dentro do tema Bibliologia. Eu quero falar novamente sobre a expressão Bíblia, com base no termo Biblium. Biblos. A palavra Biblos, ela vem de papiro. Biblos vem de papiro. O Biblium, o que era o Biblium? Ele era uma faixa de papiro apropriado para servir de rolo de escrita. Esse rolo, de onde provém o Biblium, ele tinha aproximadamente de 8 a 9 metros de comprimento, o que era uma dimensão considerável para suportar um livro do tamanho, por exemplo, do Evangelho de Mateus. Nós temos, então, o Biblium, essa faixa de papiro, que era um rolo que tinha aproximadamente de 8 a 9 metros de comprimento. Esse termo ele acabou sendo bastante significativo para ser usado como livro em formato de um rolo. Quando Jesus Cristo ele é convidado na sinagoga para fazer a leitura, que ele abre lá o texto de Isaías e lê aquela passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele prega ali, lhe trazem um rolo, e aquele rolo do livro da lei era um Biblium. Naturalmente, esta palavra Biblium, ela, do plural, de onde vem o termo Bíblia para o português, dá o sentido de entender de rolos de papiro, que assim como poderia, num rolo só, ter um livro, poderia ter 2, 3 livros. Então, esta palavra no Novo Testamento passou a ter uma significativa importância, passou a ter uma importância primordial, até porque ela passou a ter esse termo feminino no singular, que traduzido para a língua portuguesa ficou Bíblia. Como eu disse anteriormente, a palavra Bíblia é uma coleção de livros sagrados, de rolos sagrados. Bem, nós temos agora e queremos falar a respeito da língua ou do idioma em que a Bíblia Sagrada ela foi escrita, do idioma que a Bíblia Sagrada foi escrita. A Bíblia Sagrada, os escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles foram escritos em 3 idiomas: no hebraico, no grego e parte em
aramaico. Quando nós começamos a falar a respeito do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. E nós vamos ter algumas passagens que vão ser escritas em aramaico, como por exemplo Daniel, no capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28, Esdras, do capítulo 4, versículo 8 ao 16, Esdras, capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6 e 18, e Jeremias, capítulo 10, versículo 11, foram escritos essas passagens em aramaico. O aramaico, ele era um dialeto semita, em que os israelitas, eles adquiriram esse idioma quando eles foram para o cativeiro babilônico. Quando regressaram de lá, eles trouxeram esse novo dialeto, o aramaico. O aramaico, ele gradualmente ele vai suplantando o hebraico. Quando Jesus, por exemplo, nos evangelhos, nós encontramos Jesus chamando Pedro de Simão, Pedro e Cefas. Quando Jesus chama Simão para Pedro, ele está chamando em hebraico. Quando Jesus chama para Pedro de Pedro, ele chama no grego. E quando ele chama para Pedro de Cefas, ele chama no aramaico. Então, a importância do aramaico, Talitacumi, por exemplo, é uma expressão aramaica. Efratá é uma outra expressão aramaica. Nós vamos ter diversas vezes o aramaico também sendo usado por Jesus. Por quê? Porque o aramaico ele vai suplantar o hebraico. E aí nós temos, por causa de algumas citações aramaico, nós vamos ter Jesus Cristo falando esse idioma natural. Já o Novo Testamento, ele vai ser escrito na sua totalidade em grego. Na sua totalidade em grego. E aí nós temos, dentro do grego, por que o grego em si, ele tem essa importância no Novo Testamento? Tudo tem a ver com as ascensões do Império. As ascensões do Império Babilônico, que caiu para o Império Medo-Persa, do Império grego, que venceu os Medos e os Persas. E quando nós temos o Império Grego governando o mundo daquela época, regendo o mundo daquela época, você tem a figura de Alexandre o Grande, colonizando todas as cidades, os reinos, as extensões daquele seu governo. E olha que Alexandre o Grande, ele não era grego, ele era macedônico. E quando ele sai para conquistar no seu império, ele vai conquistando, ele vai vencendo, e ele vai suplantando ali, implantando a língua, o idioma grego. Quando Jesus, então, ele está ali pregando o evangelho, toda a cultura em si tem uma influência grega. Não esqueça disso, viu?